Boa noite, pessoal. Vamos dar início a mais uma palestra doutrinária da FEJOG, sexta-feira, 17 de abril de 2020. É um prazer imenso voltar a casa, Nós que não estamos contando com a presença de público, mas que nós não podemos deixar de falar sobre o Evangelho, falar sobre temas que nos motivem, Hoje o tema é automotivação, ferramentas para a automotivação. E o que é que nos levou a trazer esse tema para uma casa espírita? Parece que não é um tema evangélico, mas é um tema onde nós inserimos, sim, vários aprendizados do Evangelho para ilustrar, para iluminar esse tema sob a ótica do Espiritismo, do Evangelho de Jesus. E a proposta da noite é exatamente que a gente busque mecanismos, ferramentas que nos capacitem para que nós sejamos motivados a buscar os nossos sonhos, a vencer os nossos desafios. A automotivação tem alguns empecilhos. A maioria de nós não conseguimos realizar os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas vontades. E isso não é obra do acaso. Nós vamos falar hoje aqui para o universo de pessoas que não estão conseguindo realizar os seus sonhos, seus desejos, suas vontades. Então, se você é uma pessoa que está com o seu checklist em dia, você está liberado de assistir essa palestra. Pode ir para o Netflix, assistir lá a sua série preferida, mas se você não está conseguindo realizar os seus desejos, os seus sonhos, não tem conseguido se achar dentro dos seus objetivos, talvez a gente tenha alguma informação que te ajude a alcançar isso, a achar o caminho, melhor dizendo, que encontrar isso vai levar um tempo que depende do esforço de cada um, mas o caminho a gente tem ferramentas que podem nos ajudar. Vamos falar quais são os principais desafios para nós conseguirmos realizar os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos projetos. O primeiro deles, eu vou ilustrar com a seguinte metáfora. Chega na segunda-feira, a gente pensa que a gente quer ser uma pessoa melhor. Bate um sentimento de ressaca moral por causa de alguma coisa que a gente fez no final de semana. Então, na segunda-feira, a coisa que a gente mais deseja é ser um ser humano melhor. Aí, na terça-feira, aquela ressaca moral já passou. Na terça-feira, o que a gente mais quer é comprar um carro novo. Na quarta-feira, a gente acorda e o primeiro pensamento é: eu preciso mudar de emprego. O meu emprego, não estou gostando do emprego. Na quinta-feira, a gente pensa que a coisa que a gente mais quer é perder 10 quilos. Eu estou achando gordinho, a barriga está saliente. E aí, o meu quinta-feira já é outro. Eu quero perder 10 quilos. Na sexta-feira, a gente está cansado de sonhar durante a semana inteira. A gente diz assim: olha, sextou e hoje eu vou esfriar minha cabeça. Então eu não quero pensar em sonho. No sábado é mais ou menos um descanso da sexta-feira e domingo é um dia de e achar que a vida não está como a gente quer. Uns anos atrás eu li um livro que ele dizia, um livro espírita, não me lembro o nome, mas a ideia dele é bem consistente, que ele dizia o seguinte, que 6 horas da tarde de domingo até 8 da tarde de domingo, da noite de domingo, de 6 às 8 de domingo, é a hora mais deprimente do mundo. Mas por quê? E ele explicava o porquê. Porque é exatamente o momento em que nós começamos a refletir sobre as coisas que nós temos em nossas vidas e nós não estamos muito felizes com ela. E exatamente no domingo a gente lembra: eu vou ter que ir para aquele trabalho que eu não gosto, eu vou ter que ir para aquela escola que eu não estou indo
muito bem, eu vou ter que encontrar com aquele colega de trabalho que eu não estou muito feliz, eu vou encontrar com aquele chefe que me cobra muito, eu vou ter que encarar aquele professor da universidade que eu não estou indo bem na matéria, eu não consegui fazer o trabalho que ele passou. Ou seja, esse é o momento onde nós começamos a pensar nas coisas que não estão bem, e aí bate aquele sentimento de tristeza, de melancolia, de depressão. E aí, voltando para o primeiro ponto, que é o desafio de nós não conseguirmos nos motivar, de nós não conseguirmos alcançar os nossos objetivos. Segunda-feira a gente tem um sonho, terça-feira a gente tem um sonho, quarta-feira a gente tem outro sonho, na quinta-feira tem um novo sonho, sábado, sexta-feira, sextou, não é dia de sonhar, sábado e domingo é dia de refletir, de ressaca. E aí fica muito claro qual é o primeiro objetivo, qual é o primeiro desafio. O primeiro desafio para se motivar é que nós não temos um objetivo claro. A gente tem tantos sonhos que a gente não consegue priorizar. Um livro de autoajuda faz um exercício onde o autor pergunta: enumere 20 prioridades de sua vida. E aí as pessoas iam lá e começavam a enumerar 20 coisas para fazer, 20 coisas que elas consideravam como prioridade. E no final do exercício o homem dizia: vocês não têm prioridade. E as pessoas, como não está aí escrito do número do 1 a 20, todas as nossas prioridades, ele diz: quem tem 20 prioridades não tem prioridade. Ah, eu quero fazer 20 coisas, então não tem prioridade, porque prioridade é uma coisa que está muito à frente das outras coisas. E uma coisa por vez. Se a gente pensa na nossa mente que tem 20 prioridades, a gente não tem prioridade nenhuma, tudo é prioritário. E quando tudo é prioritário, nada é prioritário. Se nós temos 5 sonhos e nós pensamos em realizar 5 sonhos, nenhum sonho será realizado, porque não há como emanar energia, magnetismo, recurso material e recurso espiritual para realizar simultaneamente 5 sonhos. É por isso que a gente não consegue aquele carro que a gente está sonhando, aquele emprego que a gente está sonhando, aquela casa que a gente está sonhando, a gente não consegue ser aquele espírito que a gente está querendo ser e nos iluminar, né? Ser melhor, ser um espírito superior, a gente não consegue, porque nós não conseguimos produzir energias, recursos para conseguir atender toda essa demanda. Nós não temos foco, e se não tem foco não cresce. Porque para crescer tem que ter foco. Tudo que a gente tem atenção, tudo que a gente tem foco, cresce. Se a gente não tem foco, cresce. É aquela situação em que nós costumamos dizer no ditado popular, né? Se um cachorro tem 3 donos, ele passa fome, porque o primeiro dono diz assim: ó, o segundo dono vai dar comida. O segundo dono diz: o terceiro dono vai dar comida. O terceiro dono diz: olha, os 2 donos, alguns já dei comida a ele, então o cachorro morre de fome. É a mesma coisa. O primeiro desafio para se motivar é ter objetivo claro. Sem objetivo claro, é impossível se manter motivado, porque motivação é algo efêmero. Porque a gente começa de manhã motivado, 7 horas da manhã motivado, 18 horas estamos desmotivados. Por que isso ocorre? Porque motivação gasta. Motivação é igual a gasolina, combustível. Se você não ficar retroalimentando a motivação, ela vai se exaurir e no final do dia nós já estamos desmotivados. E o que faz essa alimentação da motivação? É ter um objetivo claro. Quando nós temos objetivo claro, a gente foca nesse objetivo e a gente, como tem foco, vê ele crescer. Esse crescimento do nosso projeto faz a gente se motivar. Sem objetivo, sem motivação. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Algumas pessoas conseguem saber o que querem, mas o segundo maior desafio da automotivação para esse grupo que sabe o que quer é que esse próprio grupo se sabota. Eu sei o que eu quero, mas eu não acredito que eu vou conseguir.
Eu sei que eu quero perder 10 quilos, mas quando eu penso que eu tenho que andar no calçadão 10 quilômetros por dia, eu digo, não vou conseguir. Eu adoro dormir. Ou seja, a própria pessoa já começa o processo de autossabotagem. E não há como realizar algo se o realizador não acredita. Henry Ford, né, o fundador dessa companhia de automóveis, que em 1928 era um dos maiores empresários do mundo, ele criou uma frase célebre, que ele dizia assim mesmo: olha, se você não acredita que é capaz de realizar algo, você está certo. E se você acredita que pode realizar também, você também está certo. Ou seja, se você acredita ou não acredita, você está certo, porque aquele que acredita é capaz de fazer e aquele que não acredita não é capaz de fazer. Não há como não acreditar em algo e chegar lá e fazer. Tem que acreditar. Então, se nós conseguirmos ser desse menor grupo, que são as pessoas que sabem o que querem e que ainda não realizaram, lembrando que a gente está falando do grupo que não consegue realizar, só que a maior parte não sabe o que quer realizar. Tem 10 sonhos ao mesmo tempo que realizar os 10. E temos um menor grupo que sabe o que quer, mas não acredita. Não acredita porque é cheio de crenças limitantes. Por exemplo, crença limitante é aquela crença que nós absorvemos nesta vida ou numa reencarnação passada que nega uma potência que nós precisamos ter ou que nós temos. Então, a crença limitante, por exemplo, é dizer a si mesmo: eu quero me manter em forma, mas a crença limitante sempre vem depois de um mais e de um porquê. Mas eu não vou conseguir me manter em forma porque na minha família a genética é toda de gordinhos. Olha que isso é uma crença limitante e ela não é verdade, porque há famílias onde as pessoas têm uma tendência genética a serem acima do peso, mas uma das pessoas ou mais pessoas podem sim se manter no peso se elas quiserem. Eu quero me tornar uma pessoa bem-sucedida, mas no meu país, o Brasil, os negros não têm oportunidade. E aí a gente pensa assim: como assim não tem oportunidade? Quantas pessoas negras são bem-sucedidas? Nós tivemos recentemente um ministro do Supremo Tribunal Federal, o maior cargo do direito no Brasil, que era um negro, foi até presidente da corte. No mundo inteiro os negros tiveram sucesso. Barack Obama foi presidente dos Estados Unidos. Então todas essas crenças limitantes, elas foram absorvidas, como eu falei, nesta encarnação ou numa encarnação anterior, e ela está impregnando os nossos valores, sabotando o que a gente deseja fazer. E aí você pergunta: mas nossa, isso parece uma palestra de motivação, de autoajuda e não uma palestra espírita. E aí a gente tem que lembrar que o Espiritismo veio trazer luz sobre todos os campos da vida do homem, não só no aspecto religioso, mas também no aspecto filosófico e no aspecto científico. Se a gente for dentro da doutrina espírita e buscar quais são as bases que Allan Kardec traz para essa questão da atração, do magnetismo que nós estamos falando, do pensamento, da vontade de realizar, que atrai a realização. Nós vamos começar primeiro falando do Livro dos Médiuns, que fala sobre a lei do magnetismo, desenvolvida por Mesmer. Nós vamos falar sobre o autoconhecimento, que está defendido por Allan Kardec na questão 919, porque quando a pessoa precisa saber quais são os sonhos dela, isso é exatamente autoconhecimento. Tem pessoas que sabem que seriam realizadas como enfermeiros, mas a pessoa diz mesmo assim: eu tenho uma vontade tão grande de ser enfermeiro, mas eu não sei, eu acho que eu não vou passar. Eu tenho vontade de ser enfermeiro, mas eu acho que eu não vou passar no Enem. Eu acho que eu vou me realizar no campo da medicina, mas eu acho que eu não vou conseguir pagar o curso de medicina. Ou seja,
Mais uma vez, um exemplo da crença limitante. Ou seja, se a pessoa não fizer o exercício do autoconhecimento, ela não vai saber aonde ela vai se realizar como pessoa e o que vai trazer para ela felicidade. E aí nós ficamos essa geração de pessoas que ficam completamente perdidas, que a cada fase da vida está desejando fazer alguma coisa diferente. Eu me lembro que há 30 anos atrás, a pessoa ficava pensando algum tempo sobre o que fazer da vida e fazia vestibular, naquela época não tinha ENEM, fazia vestibular, pegava uma profissão, ia até o final da carreira naquela profissão, conseguia se realizar, e quando não se realizava naquela profissão, ela buscava uma outra atividade que não era necessariamente remunerada e ela conseguia a realização. Hoje em dia você vê, é muito comum. Na minha família mesmo, nós temos 2 pessoas que já estão, uma já está no 3º curso superior, pulou da área de exata para a área de humana, da área de humana novamente para a área de exatas, uma outra também, e nós temos hoje tantos casos de jovens que eles simplesmente se sentem perdidos porque não sabem o que querem fazer, não sabem o que querem ter, quem querem ser, para onde vão e ficam assim perdidos no mundo, né? E nós temos isso com uma frequência tão grande que nos chama a atenção. E por que isso está acontecendo conosco? Exatamente porque nós não queremos fazer o trabalho de autoconhecimento. Nós não queremos investir tempo em nós mesmos para nos conectar ao nosso planejamento reencarnatório, porque todos nós, como quando partimos do plano espiritual, na nossa ficha de reencarnação, na nossa pasta de reencarnação, tem lá as nossas aptidões para viver as profissões na Terra. Pode até não ter na nossa ficha dizendo assim, olha, você vai ser engenheiro civil, mas lá na ficha nós sabemos que nós teremos habilidade, por exemplo, para ciências exatas, para ciências humanas. Então, ser engenheiro ou arquiteto no plano reencarnatório pode não estar escrito e para o espírito não vai fazer tanta diferença, né? Mas a tendência para a área de exatas e humanas lá no plano reencarnatório tem, porque o plano reencarnatório leva em conta as nossas aptidões como espíritos que já reencarnamos várias vezes e leva em conta a nossa preparação para essa reencarnação. E aí você deveria me perguntar agora, certo, mas e aí? Como eu faço para reconectar ou me conectar ao meu plano reencarnatório? Simples, a emoção. Siga a emoção. A emoção nos diz se nós nos sentimos bem em um determinado grupo de atividades ou não. Tem pessoas que logo cedo têm antipatia para esse exemplo que nós estamos usando. Vamos usar esse campo profissional, mas a gente deve aplicar isso para tudo na vida. Tem pessoas que desde cedo demonstram muita aptidão para a área de humanas e pouca aptidão para a área de exatas. Aí está uma boa pista, não é? Que a pessoa vai se achando no mundo, mas é um exercício pessoal, é um exercício que a pessoa precisa ir se perguntando e escutando a emoção, porque a memória cognitiva ela não vai ter. Ela não vai lembrar lá, na página 21 do meu planejamento reencarnatório, estava lá dizendo que eu iria melhor se eu fosse para uma determinada área profissional. Ela não vai lembrar disso. Ela leu, mas não vai lembrar. Mas ela vai sentir. E o sentimento, quando ele é repetitivo e ele é bem escutado, ele não falha nessas direções. Então aí está a dica, uma ferramenta para a gente tentar se descobrir, prestando atenção nas nossas emoções. Porque se nós não fizermos essa descoberta, nós ficaremos aqui no plano encarnado como navios que não têm bússola e que vão, navegando no mar de acordo com a direção do vento. Uma hora a gente vai para cá, outra hora a gente vai para cá, e pode observar que a base de não conseguir realizar os nossos planos
os nossos projetos estão em não saber o que a gente quer, ou saber o que a gente quer, que é a menor parte de quem não realiza, e não acreditar nisso. E aí está o desafio. Há um livro de um escritor americano chamado T. Harv Eker, que ele conta uma história que aconteceu na Austrália. Ele dizia que um homem, um empresário australiano, chegava num pátio onde ele estacionava o carro todos os dias, e chegando lá havia um guardador de automóveis que lavavam os carros, e ele estava sempre sentado num banquinho, atendia os clientes, né, do estacionamento, e ele estava sempre com revistas da área médica. E o empresário pegava a chave do carro e olhava as revistas que ficavam ao lado de onde ele estava sentado, e eram sempre revistas que falavam sobre medicina, né? Todo tipo de revista médica. E ele ficava observando aquilo, até que um dia ele chegou para o guardador e falou a si mesmo: por que você gosta tanto de ler essas revistas sobre medicina? E o rapaz era jovem, 20 e poucos anos. E ele olhou, o empresário perguntou a ele: por que você gosta tanto de ler revistas da área de medicina? E ele disse: porque o meu sonho é ser um médico, e eu vou ser um médico cirurgião plástico. O empresário assustou e disse assim, mentalmente ele pensou com certo preconceito e disse: nossa, que sonho ambicioso, que audacioso ele, né? Guardador de automóveis aqui nesse estacionamento, pensando em ser um dia um cirurgião plástico. E aí ele continuou estacionando o carro ali e olhava para o jovem, lendo as revistas da área de medicina, até que um dia ele lembrou, o empresário lembrou, que havia um médico muito amigo seu, que era dono de uma clínica médica. E ele resolveu ligar para esse médico e contar a história do guardador de automóveis. E ele falou com tanto entusiasmo do guardador de automóveis, que já tinha mais de um ano que ele ia ali, guardava o automóvel dele, e um rapaz lendo revistas da área médica. E ele contou com tanto entusiasmo para o amigo, que o amigo disse assim: eu gostaria de conhecer ele. Por que a gente não pode fazer algo para ajudar esse rapaz, mesmo que ele não seja médico, mas talvez ele saindo de um estacionamento e trabalhando numa clínica, ele se sinta uma pessoa realizada. E foi assim. O empresário pegou o telefone do guardador de automóveis, passou para o amigo dele, dono da clínica. O dono da clínica ofereceu um emprego para ele, pedindo que ele comparecesse lá e que tinha uma vaga para que ele cuidasse dos arquivos da clínica. Ele seria tipo um faz-tudo na clínica, que tinha vários médicos. Ele aceitou e ficou vislumbrado com aquela possibilidade de trabalhar mais próximo de pessoas que são médicas. E ele fez assim, foi trabalhar, e todos os funcionários da clínica ficavam espantados e, de certa forma, no início, um pouco assustados, porque ele não parava, ele fazia o trabalho dele muito bem feito, mas todo o intervalo que ele tinha, ele continuava o interesse olhando os diplomas dos médicos na parede, ele ficava olhando os laudos médicos, os exames médicos, as prescrições médicas, as bulas dos remédios. Ele ficava tão interessado com aquilo que as pessoas ficavam admiradas com a paixão que ele tinha pelo assunto. Passaram-se alguns anos, alguns meses. O dono da clínica chamou esse jovem e falou assim: meu jovem, você estudou até que série? Ele disse: ainda falta 3 anos para eu concluir o ensino médio. E ele falou: eu gostaria de te proporcionar, né, a chance de você terminar seus estudos. Eu vou bancar seus estudos, você aceita? Ele disse: aceito. E ficou muito feliz. Passaram 3 anos, ele trabalhando na clínica, terminou o ensino médio, né, concluiu o ensino médio, e ele começou a estudar pensando em fazer um exame na Austrália que equivale ao Enem, o vestibular daqui. Ele já tinha tantos anos lendo essas revistas que ele passou com relativa facilidade no exame. Chegou, passou no exame, e aí, como bancar uma faculdade de medicina? Esses médicos do consultório se uniram e bancaram a faculdade de medicina para esse jovem. O jovem se formou, começou a trabalhar na clínica e aí fez especialização e, resumindo, como todo mundo já deve esperar, ele se tornou um cirurgião plástico. Quando ele conta essa história hoje, as pessoas perguntam a ele: como foi que você conseguia se motivar
para sair de um estacionamento, está hoje entre os melhores cirurgiões plásticos da Austrália. E ele disse o seguinte, ele disse que um dia ele já tinha lido muitas revistas da área de medicina e havia uma página da revista da área de medicina que tinha um diploma. Foi alguma promoção que fizeram ali e colocaram um diploma de um médico fictício. Mandou colocar uma moldura naquele diploma e antes de colocar a moldura ele mudou o nome que estava lá. Cirurgião plástico. Colocou na parede do quarto dele e toda noite, quando ele dormia, antes dele dormir, ele olhava para o diploma e dizia: um dia esse diploma vai ser de verdade. Durante muitos anos ele fazia isso, ele conta. E a partir dali ele começou a programar a mente dele para que o universo conspirasse a favor disso. Essa é exatamente a lei do magnetismo que o Espiritismo fala hoje o tempo todo em vários ensinamentos. E que Jesus falava lá atrás: buscai e achareis. Bate e abre-se-vos-á. Ou seja, mais uma vez a execução da lei. Tudo que nós temos atenção cresce. Se nós dedicamos atenção a um problema, o problema cresce. Se nós dedicamos atenção a uma solução, a solução cresce. Se nós ficamos pensando no vírus, o vírus cresce na nossa cabeça e atrai pessoas que já estão com vírus ou pessoas que pensam igual a nós. E aí eu costumo dizer, né, não desviando o tema para esse momento, mas é muito propício a esse momento que nós estamos falando da lei da atração, da lei do magnetismo. Repito, tudo que a gente presta atenção cresce. Eu tenho uma amiga, eu preciso cuidar para não falar o nome dela, mas ela é de uma personalidade incrível, porque ela é exatamente o extremo, né, desse lado de enxergar as coisas, embora ela seja espírita, curioso, ela enxerga as coisas com muito pessimismo. Antes mesmo de qualquer ideia dessa pandemia, ela era apavorada com a ideia de doença. É impressionante, se ela nos mandar 3 mensagens por dia, todas as 3 mensagens é falando sobre catástrofe, doença e morte. Ela morre de medo disso. E por mais que a gente insista com carinho em devolver para ela, falando, outro dia eu, cheio de dedos, eu cheguei para ela e falei assim: minha irmã, você não acha que é melhor focar um pouco nas coisas assim positivas? Ah, ela, eu tento, mas todo lugar que eu presto atenção só tem coisa ruim. Aí eu digo: é essa a matemática. Por que ela só consegue enxergar coisa ruim no mundo? Porque ela só assiste programa de televisão que passa notícia ruim. Ela só abre a página policial, o jornal na página policial. Ela só tem amigos que falam doença, catástrofe, morte, desolação. Ela não tem amigos otimistas, né? Nós somos amigos à distância, porque todos os amigos que são otimistas, que são positivos, eu conheço alguns, as pessoas dizem assim: ih, lá vem ela, quase que eu falei o nome dela. Lá vem ela. Quando ela vai chegando assim na casa espírita, as pessoas já vão se evadindo, porque a pessoa transpira esse pessimismo. E ela não consegue enxergar o mundo de outra forma porque prestou atenção demais no mundo que é ruim, no mundo que não é saudável. Então o mundo cresceu na visão dela desse jeito, cheio de doença, cheio de catástrofe. Então muita atenção nós precisamos ter ao que nós estamos dando foco, dando atenção, porque é exatamente isso que está crescendo. E a gente fica se perguntando: meu Deus do céu, eu não sei, eu nunca tenho dinheiro. Nunca tem dinheiro porque o tempo todo só fala que não tem dinheiro. O tempo todo só pensa que as coisas vão ser caras e que o dinheiro não vai dar. Então, quando a gente começa a pensar muito nisso, a gente foca e faz isso crescer. Eu me lembro que houve uma época da minha vida que eu repetia o tempo todo que eu era muito obsediado. Nossa, como eu sou um médium obsediado. Eu me lembro que naquela época deveria ter uns 100 obsessores atrás de mim. Às vezes eu olhava
Tinha uma fila assim que parecia essas filas da Caixa Econômica para receber o auxílio emergencial. E aí um dia um companheiro desencarnado falou assim: meu filho, pare de falar essas coisas, porque mesmo não sendo, você passa a ser, porque o seu psiquismo atrai exatamente isso que você está falando, porque a nossa palavra tem o poder de atrair, e a nossa palavra gera o sentimento, e o sentimento gera o maior poder de atração que o ser humano tem. Quando o ser humano sente, ele atrai. Então nós precisamos verificar, tanto nessa questão de não saber o que a gente quer, como na questão de saber o que a gente quer e estar fazendo a autossabotagem, o que é que nós estamos pensando sobre nossos sonhos. Porque se nós não acreditamos que nós vamos conseguir, o universo também não vai acreditar não. Porque imagine o papel dos espíritos que nos assistem, do nosso mentor, que está aqui do lado nosso, que acompanha o dia a dia, ao chefe do nosso mentor, ao chefe do nosso mentor, todo mundo que está responsável pela nossa reencarnação. Imagine a situação dessas pessoas. Na segunda-feira, Flávio quer ser uma pessoa melhor. Na terça-feira, Flávio, a prioridade é trocar de carro. Na quarta é trocar de casa. Na quinta é conseguir um outro emprego. Aí esse pessoal todo diz assim: eu não sei como ajudar. Porque não dá para ajudar tudo ao mesmo tempo, porque a pessoa não vai conseguir comprar um carro, construir uma casa, trocar de emprego, ninguém tem cabeça para isso. Então o próprio universo, a espiritualidade que tem o papel de nos ajudar quando o nosso objetivo é direcionado ao nosso bem e o bem de outras pessoas, a espiritualidade não consegue ajudar, porque a pessoa não sabe o que ela quer fazer. Ela não sabe o que ela prioriza, porque cada dia é um fogo de palha. Hoje, o meu objetivo é juntar dinheiro para isso. Aí amanhã eu gasto dinheiro porque eu quero perder peso. E na quinta-feira é outra coisa, ou seja, não dá para ajudar uma pessoa que não sabe o que quer. Então a gente precisa rever os nossos desejos e aprender a priorizar e focar nisso. Olha, eu vejo que o meu objetivo de vida hoje é tal. É isso que vai me realizar como pessoa, é isso que vai me realizar como espírito. Eu sinto aqui dentro de mim que essa coisa vem do meu espírito. Essa é a chave, aí está o segredo, aí está a dica. Porque se nós não fizermos esse trabalho, nós vamos viver à mercê da opinião de terceiros. E ninguém é capaz de decifrar a nossa vida a ponto de dizer: olha, a melhor coisa para você fazer é você ser um advogado. Eu vejo você como um bom advogado. E aquilo não é algo que está dentro da pessoa, e a pessoa vai lá, faz direito, e depois de 4, 5 anos de faculdade, 1 ano, 2 anos está exercendo a profissão, a pessoa diz assim: meu Deus do céu, eu não me vejo, não me enquadro nisso. E só aí a pessoa vai fazer o exercício de se buscar. Mas esse tempo todo a pessoa viveu frustrada, buscando o sonho que é de um pai, de uma mãe, de um avô, de um amigo que não conhece o interior nosso. Então o exercício é de autodescobrimento, questão 919 do Livro dos Espíritos. Ou nós fazemos esse exercício, ou nós ficaremos à mercê das opiniões alheias e nós não vamos conseguir fazer a vitória sobre nós mesmos. Já que nós sabemos o que quer, aí a segunda etapa é vencer essas barreiras das crenças limitantes. Porque nós vivemos arrumando desculpa para fazer aquilo que a gente sabe que vai nos fazer bem. A gente vive tentando achar justificativa para continuar procrastinando e jogando para amanhã algo que a gente acredita que vai nos fazer bem, mas dá preguiça, mas a gente acha que não vai conseguir, mas é melhor esperar para depois, e aí a gente deixa os nossos sonhos para depois, a vida vai passando, e aí nós entendemos o porquê de hoje
em cada 10 pessoas, 8 pessoas são consideradas frustradas em relação a planos de vida. Se você entrevistar cada 10 pessoas, 8 pessoas vão dizer para você: eu não me sinto realizada no campo profissional, no campo pessoal, no campo espiritual, porque eu simplesmente não faço aquilo que eu sinto que me faria bem. A pessoa vai deixando para depois ou vai fazendo aquilo que outras pessoas acham que vai ser bom para ela. E aí nós entendemos o porquê de tanta frustração e de tantas pessoas assim se sentindo perdidas no mundo. E isso não acontece mais só com jovens, acontece com pessoas da minha idade, até mais velhas do que eu, que desencarnam dizendo assim: eu não sei para que eu vivi. Ontem estava conversando até com uma senhora, ou melhor, uma jovem de 50 anos, e ela me disse mesmo assim: nossa, Flávio, é impressionante, a gente fica a vida inteira apostando que quando chegar aos 50, a gente vai ver sentido para a nossa vida. E eu cheguei aos 50 e não vi, até hoje, sentido para a minha vida, não entendi minhas decisões, estou me sentindo burra e frustrada. E aí nós estávamos conversando, né, para entender um pouco sobre isso, e aí a gente vê, quando a pessoa começa a explicar o porquê de tanta frustração, porque ela não viveu a vida dela, ela viveu uma projeção que as pessoas fizeram da vida dela. Ela começou a fazer as coisas porque outras pessoas acharam que ela ia ficar bem fazendo aquelas coisas, e ela disse assim: eu acho que como essas pessoas estão certas e como eu não tenho opinião sobre mim mesmo, eu vou fazer o que eles acham que está certo. E eles são mais velhos do que eu, eles devem estar certos mesmo, e aí chega aos 50 e fica pensando assim: meu Deus do céu, eu não sei o que eu fiz da vida. Então cabe a nós mesmos, isso não é tarefa que a gente consegue delegar, autoiluminação, autodescobrimento, autoconhecimento não dá para delegar, não dá para chegar e terceirizar. Eu vou contratar uma empresa e vou fazer uma consultoria, e depois dessa consultoria eles vão me entregar um livrinho pronto. Se entregar o livro, esse livro não vai servir de nada, porque o autoconhecimento, o autodescobrimento é um exercício prático que nós precisamos fazer no dia a dia, para somente nesse exercício, caindo, levantando, a gente vai entender o que nós estamos aqui realmente fazendo, e a gente vai fazer aquilo que realmente conta para nós. Esse exercício, a Joana de Ângeles hoje, de todos os autores espíritas, talvez ninguém ensine melhor do que fazer o exercício de autoconhecimento. Todos nós sabemos que a série que a Joana de Ângeles tem 16 livros, onde ela fala sobre esse processo de autoiluminação, ela defende essa tese dos 16 livros. Eu recomendo esses livros, leio alguns desses livros, tem esses livros, inclusive audiobooks na internet, onde a pessoa pode fazer esse exercício, e nós vamos ver que após esse exercício a gente consegue vencer uma série de frustrações, uma série de problemas que nós temos e que nós estamos jogando para outras pessoas, dizendo: eu me sinto frustrado porque o meu parceiro me faz sentir assim, porque os meus filhos impediram a minha realização como pessoa, porque eu não tive dinheiro, é porque eu não tive isso, não tive aquilo. E isso tudo cai por terra, por quê? Se nós formos observar tudo que vem depois do mais e depois do porquê, todas essas teses, todas essas crenças limitantes, elas não se sustentam. Quando a gente pensa assim: eu tenho um sonho de fazer um projeto material, mas eu não tenho dinheiro. E aí a gente vê a história de um monte de gente que hoje é milionário, que tem dinheiro, ou às vezes não precisa nem ser milionário, que conseguiu realizar seus projetos e começou com R$1, às vezes sem nenhum real. Chico Xavier publicou 477 livros sem ter R$1 no bolso. Simplesmente as pessoas compraram a ideia que ele colocou no livro e começou a publicar o livro. Rick Chester, um dos maiores palestrantes de hoje, que ganha R$15 mil hora para fazer uma palestra, começou com R$75 vendendo água mineral em Copacabana, no Rio de Janeiro. Silvio Santos construiu o Sistema Brasileiro de Televisão vendendo balas, como camelô no Rio de Janeiro. Aí a pessoa tem outra. Essa é a primeira crença limitante, é o dinheiro. Mas aí algumas pessoas usam a idade. Diz mesmo assim: eu não posso fazer isso porque
eu sou muito velho para isso, né? Eu não posso ter um empreendimento porque eu sou muito velho para isso. E aí você vai e olha a história do dono da KFC, um restaurante fast food nos Estados Unidos, que abriu agora aqui em Vila Velha, que vende frangos fritos. Ele, aos 72 anos, montou uma cadeia de fast food, hoje está quase com 90 e é um bilionário. E a pessoa diz assim, mas eu queria escrever um livro, mas eu sou muito velho. Mais uma vez, a crença limitante da idade. Allan Kardec começou a codificar o Espiritismo com 50 anos. 50 anos ele levou somente estudando, treinando, se preparando para conseguir, aos 50, começar a missão dele, que foi dos 50 aos 69, 19 anos. Aí nós, aos 50, dizemos mesmo assim, meu Deus, eu não fiz nada da minha vida. Eu não vou conseguir fazer nada, eu tenho uma vida completamente derrotada, eu sou uma pessoa derrotada, eu não consegui fazer nada. Eu tinha um sonho de escrever um livro, não consegui fazer um livro. Como se não tivesse pessoas que aos 50 anos conseguissem fazer uma série de coisas. Então, se nós formos ver todas essas barreiras, dinheiro, idade, sexo, aí a pessoa diz mesmo assim, eu nunca, as mulheres falam muito isso, eu tenho um dedo podre para homem. Eu vou morrer solteira. Eu tenho um monte de amigas que elas dizem que vão desencarnar solteira. E vão mesmo, porque não acredita que vão conseguir encontrar um companheiro. Se não acredita, não vai. Então, quantas pessoas com 30, com 40, com 50 anos conseguem encontrar aquele, entre aspas, parceiro ideal, né? Será que tem uma barreira, um corte, um muro dizendo, até os 30 você casa, depois dos 30 você morre solteira? Só tem para quem acredita. Porque se a pessoa acreditar que ele vai encontrar um parceiro aos 45 anos, ele encontra um parceiro aos 45. Tem um monte de gente que consegue encontrar um parceiro aos 40, 45, 50, 60, 70 anos. Então, todas essas crenças são apenas desculpas que nos visam fazer com que a gente continue na nossa zona de conforto frustrada. Porque é muito mais fácil ficar aqui colocando desculpa no exterior do que assumir a responsabilidade sobre a própria vida e ir à luta e conseguir realizar o que tem que fazer. Porque se nós formos no universo aí e procurar, primeiro identificar qual é a crença que a gente tem, que está detonando o nosso sonho, a gente vai ver que ela não se sustenta. A da idade não se sustenta, o do dinheiro não se sustenta, a da cor não se sustenta, a do sexo não se sustenta, tá? A da formação, tem pessoas que dizem assim, eu tinha tanta vontade de realizar uma coisa, mas não estudei o suficiente. Divaldo Franco estudou pouquíssimo, mais de 200 livros. Chico Xavier não terminou o primário, mais de 200 livros, mais de 400 livros. Uma série de empresários, Flávio Augusto, que vendeu a rede WhatsApp aqui no Brasil por quase R$1 bilhão e foi morar nos Estados Unidos, nunca fez universidade. Bill Gates nunca fez universidade. Steve Jobs nunca fez universidade. Ou seja, não há nenhuma crença limitante que se sustente, porque não importa qual sempre vai ter alguém que venceu essa crença limitante. E se alguém conseguiu vencer, é porque Deus permite a qualquer pessoa fazer. Porque sabe uma coisa que, por exemplo, ninguém deve tentar fazer é voar. Porque essa crença limitante é verdadeira. Ela, na verdade, é uma verdade, não é uma crença limitante. Porque você deve pensar assim, tem algum ser humano que voa no mundo real, né? Não vale a pena, não dá para falar em super-homem. Porque se você tentar pular de um prédio, você vai se espatifar. Não dá para acreditar. Então, se você não achar ninguém que faz, aí você pode ter certeza que não vai fazer. Mas se você achar um que faz, você pode ter certeza que todos podem fazer. Porque Deus não chegou e disse assim, só Ele vai fazer aquilo. Todo mundo pode fazer. Então, cabe a nós, meus irmãos e irmãs, olhar para nossas vidas e verificar quais são as barreiras nós estamos construindo ao nosso redor.
Não vão ser outras pessoas que vão vir tirar essas barreiras. No máximo, um curso, um treinamento, um livro espírita vai nos ajudar a tirar a barreira, mas a barreira só quem pode tirar somos nós, porque fomos nós que colocamos. Trazendo para o nosso universo espírita aqui, quantas pessoas chegam na casa espírita que elas têm uma mediunidade incrível. Mediunidades notáveis em médio, nada notáveis. E aí a pessoa diz assim, eu não vou conseguir não exercer a mediunidade, porque eu tenho um problema. E esse problema todo mundo tem. Porque minha família não me apoia, porque eu tenho medo de espírito, porque eu nunca li um livro espírita. Ou seja, a pessoa colocou essa barreira porque ela não quer ler livro. Porque ela está buscando o apoio de alguém para exercer a mediunidade. Mas Chico, Divaldo não teve apoio no início da família. Todo médium no início é louco para a família. Então, ninguém chega em casa e diz assim para o pai e para a mãe, olha pai, eu sou médium ostensivo, e o pai vai começar a bater palma e diz, que maravilha, fantástico. Vai começar a receber espírito quando? Escrever livro quando? Não vai. Então não podemos esperar apoio de família para exercer a mediunidade, mas a gente vê as pessoas com 20 anos desabrochando a mediunidade, com 30 anos a mediunidade já eclodiu, está ali gritando, e quando a mediunidade, como a mediunidade é uma porta, se um espírito bom não está cuidando da porta e abrindo a porta, dando passagem para outro espírito bom, há um espírito inferior que vai cuidar, porque a porta está lá, e a porta tem que ter um porteiro. Quando nós não educamos a mediunidade para que um bom espírito seja o porteiro, um outro espírito vai tomar conta, porque a porta vai estar lá. Só vai deixar de estar a porta mediunidade lá escrita mediunidade quando a pessoa morrer. Então, ou cuida, ou vai deixar para alguém desequilibrado cuidar. E aí nós temos na casa espírita um monte de médios obsediados. Exatamente porque não fez o exercício de se conhecer para se motivar a exercitar a mediunidade de forma saudável. E assim vão todas as barreiras. É a mesma coisa de pessoas que têm uma capacidade de oratória incrível e a pessoa diz mesmo assim, vem na casa espírita, lê 100 livros espíritas e quando falta um palestrante a gente chega para a pessoa e fala assim, meu irmão, você é a pessoa ideal para dar uma palestra hoje. E a pessoa diz assim, não, eu não vou conseguir. Mas não vai conseguir por quê? Eu acho que eu não sou merecedor, eu cometo tantos equívocos morais, eu não acho que eu sou digno de ser. Aí eu fico perguntando, meu Deus do céu, o único palestrante então que poderia falar aqui de espiritismo e ser digno é Jesus. Porque todos os outros cometem pecados até hoje. Divaldo deve estar cometendo pecado até hoje, erros morais até hoje, porque só para de cometer erro moral quem é espírito puro, porque até espírito superior está lá no livro dos espíritos. E espírito superior também erra. Quem que disse isso foi Kardec. Se alguém discordar, tem que chamar ele para corrigir o livro. Certo? Então, nós podemos exercer todas as atividades, sim, de forma mais ou menos, até um dia alcançar a perfeição. E aí está outro desafio. Muitas vezes nós não queremos exercer uma atividade de forma mais ou menos porque o nosso orgulho não deixa. Nós não queremos ser um palestrante mais ou menos porque alguém vai criticar e a gente quer logo na primeira palestra ser ovacionado. Nós queremos, ser aquele médio igual o Chico, no primeiro dia que sentar já escrever 5 livros espíritas no primeiro dia. Nós não queremos, passar dificuldade fazendo o curso superior. Nós não queremos ir para a academia e as pessoas que são saradas, bonitas, ficarem olhando para o nosso corpo que está fora do peso. Porque a gente tem vergonha. E vergonha é o quê? Orgulho disfarçado. Então a gente se poda, se limita, se impede de realizar as coisas que a gente quer e principalmente que a gente precisa, porque nós estamos preocupados com a nossa autoimagem e colocando para fora o que a gente tem talvez de não tão saudável, que é o nosso orgulho. Cabe a nós,
fazer todo esse trabalho e lembrar a nossa vitória é um exercício exclusivamente nosso. Ou nós tomamos a rédea de nossas vidas, ou nós tomamos o controle de nossas vidas, ou nós vamos ser controlados pelas forças da natureza exclusivamente. Porque se nós tivermos o controle de nossas vidas, nós usamos as forças da natureza a nosso favor. Se nós não temos controle, nós vamos à mercê do vento, à mercê da maré, à mercê da opinião de outras pessoas. E aí, voltando àquele ponto que nós falamos das frustrações. Entendemos agora porque nós estamos muitas vezes frustrados, porque nós estamos entediados, porque nós não estamos nos sentindo realizados porque nós não tomamos conta da nossa vida. Nós deixamos a nossa vida simplesmente seguir no automático. E aí chegamos a uma certa idade e ficamos com aquele sentimento de não conseguir realizar. Desencarnamos e no plano espiritual a gente diz, meu Deus, quanta oportunidade passou à nossa frente, quanta oportunidade eu recebi de fazer e não fizemos. E até então a desculpa que nós usávamos, que nós usamos, é que nós não fazemos por causa do meu pai, da minha mãe, do presidente da casa espírita, que me criticou, aí eu abandonei a palestra e não quis mais, é porque a minha psicografia primeira tinha que receber um monte de elogios, e é por isso que eu não sou um escritor espírita, e eu não perco peso, porque eu fui um dia comprar uma roupa de ginástica e a mulher disse que não tinha porque eu estava muito gorda e porque meu namorado criticou porque eu estava muito gorda, e aí eu me chateei e não fui mais para a academia e não fui mais cuidar do meu corpo. Simplesmente porque eu peguei a minha vida, coloquei numa caixa e entreguei para o outro cuidar. Então, se a gente não tomar conta da nossa caixinha, as outras pessoas não vão cuidar da nossa caixinha, eles vão criticar, eles vão eventualmente elogiar, eles vão fazer comentário. Então, se nós não dissermos assim, olha, essa vida aqui, essa reencarnação é minha e eu posso fazer tudo aquilo que eu desejar. Se for necessário eu sentar no estacionamento, ficar olhando revista médica, se for necessário eu pegar um diploma falso e colocar na parede e ficar projetando todo dia que eu vou ser um médico cirurgião, a gente precisa fazer. Porque é assim que a gente vai conseguir, é programando a nossa mente para mandar para o universo, dizendo, olha, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu preciso fazer isso. Vai chegar um momento que, como aconteceu lá na Austrália, o universo não vai aguentar mais. Aquele homem, o médico, falava tanto para aquele diploma, que aquele diploma ia ser de verdade, que ele chegou, o universo disse assim, olha, eu não aguento mais, eu vou mandar as pessoas para te ajudar a você ser esse cirurgião. Pois é assim que a lei do magnetismo, que Mesmer falou muito bem, funciona. Quando a gente pede para o universo, né, foi assim que o mestre falou lá antes de Mesmer, buscai e achareis. Busca, nós precisamos buscar. Se a gente começar a pensar, sobre a solução de um problema, vai acorrer um monte de espírito para tentar nos ajudar. Finalizo com uma lembrança no livro Nos Domínios da Mediunidade. Aulus finaliza o livro numa passagem incrível. No capítulo final do livro, ele diz mesmo assim, todos nós somos médiuns das potências divinas que acorrem em nossa direção. E ele diz mesmo assim, olha, o pintor, o artista, melhor dizendo, é o médium da beleza. Porque no momento que ele começa, aí eu que estou fazendo esse comentário, por que o Aulus fala isso? Que durante o livro ele explica, mas no final ele faz como se fosse um poema. Ele diz, o artista é o médium da beleza, porque no momento que ele se coloca na frente de um quadro em branco, ele começa a pensar e falar para o universo, olha, eu quero fazer algo bonito aqui nesse quadro. Eu quero fazer algo bonito. Quando Michelangelo fez o teto da Capela Sistina, a pessoa chega lá na Itália e olha assim, caramba, meu Deus, que coisa incrível. É um cara iluminado, nasceu, ó. Jesus mandou ele, vai lá meu filho, pinta a Capela Sistina, mas não é assim.
o Espiritismo vem e desvenda o outro lado da história e mostra, olha, ele levou anos para pintar aquilo lá. Corrigiu várias vezes e tinha um espírito que fez aquela pintura no plano espiritual que chegava nele, desdobrado do corpo e falava, meu filho, olha aqui, ó, aquilo ali não está parecendo com isso não. Tá não. Tá entendendo como é assim? Ó, o dedinho ó, de Deus é assim, ó. Aí ele colocava assim. Aí ele pegava no outro dia de noite e mostrava, ó, tá assim, ó, o homem Deus, ó. Tá entendendo agora? Aí ele voltava pro corpo de manhã. Aí ia lá e pintava. Aí o autor original, no plano espiritual, falava, ó, ficou bom, ali ficou bom, o dedinho tá ótimo. Agora vê aqui, ó, tá errado aquilo ali, ó. E foi assim durante anos. Vai lá, volta e pinta. É a mesma coisa conosco. Se nós queremos fazer algo, a gente tem que mandar para o universo. Agora tem duas observações, dois asterísticos, né? Na palestra inteira eu vou deixar dois asterísticos. Primeiro, o mais importante de todos. Cuidado com o que a gente busca, tá? Porque quando Jesus, na época que Jesus falou buscar e achareis, naquela época não tinha asterisco ainda. Então Jesus não colocou a nota lá embaixo para explicar. Mas o Espiritismo veio e colocou o asterisco falando, ó, cuidado. Porque tudo que a gente pensa, tudo que a gente foca, tudo que a gente deseja, a gente atrai. Tanto de bom como de não bom. Cuidado. Pensa se o objetivo, se nesses objetivos que a gente não sabe o que é, segunda, terça e quarta muda, ou se no que a gente já sabe, se eles estão indo na direção do Cristo. Porque se eles estiverem indo na direção do Cristo, alguém vai vir nos ajudar que segue ao Cristo. Agora, se a gente estiver pensando em algo, se motivando para querer algo que não vai na direção do Cristo, alguém também vai ajudar. Sempre alguém vai ajudar. Essa é a matemática da lei da atração, da lei do magnetismo. E cuidado com o que a gente está se motivando a fazer. Esse é o primeiro asterístico, o mais importante. E o segundo asterístico é ter bom senso quando a gente deseja, não esperar milagre. Não termine aqui a palestra e pegue uma foto de um carro e coloque no seu quarto e comece a mentalizar, eu vou comprar aquele carro. Eu vou comprar uma Land Rover. Vou comprar uma Land Rover e não acho que a Land Rover vai chegar na sua garagem semana que vem, que não vai. Não vai. Se você deseja realmente a Land Rover ou qualquer outra coisa material ou espiritual, há um tempo necessário para o universo responder e ele vai responder com ferramentas. Ele vai responder com ideias de emprego, ideias de negócio para ganhar dinheiro para comprar a Land Rover. A Land Rover não vai ser materializada na garagem não, esqueça isso. Lembro-me muito bem que há mais ou menos uns 4 anos atrás eu estava em uma outra casa espírita que eu servia lá, fazia um tratamento lá também. E aí um dia numa reunião, uma casa espírita funciona num galpão. Um galpão era muito quente. E aí fizemos uma reunião, eu fazia parte da diretoria e essa reunião tem uma amiga minha, muito amiga até hoje, e nós pensamos assim, gente, isso aqui faz muito calor, que é um galpão, um teto de eternite, mas, né, aquecia no verão, fazia muito calor, e aí o pessoal disse, olha, é inviável colocar ar-condicionado, casa espírita, né, sobra dinheiro. E aí não tem como botar ar-condicionado. E aí uma amiga minha, né, naquele dia ela estava com o obsessor dela no lado dela, a amiga minha chegou e falou assim mesmo, eu tive uma ideia. Por que a gente não coloca ventiladores? A gente coloca 10 ventiladores, 5 aqui, o obsessor falando e ela ouvindo, e repetia na reunião. E aí, nessa reunião, a gente ficou decidido que ia colocar os ventiladores. E aí as pessoas disseram, não, vamos colocar aqueles ventiladores de parede. Ela, não, esses ventiladores de parede não são bons, porque eles acabam desfazendo o nosso cabelo, faz muito barulho, vamos colocar aqueles de teto. E é um galpão, tinha 5 metros de altura o galpão, como você coloca um ventilador num teto tão alto assim? Ela disse, eu já sei. Conhece as coisas técnicas e ele vai resolver. Aí eu me empolguei também, fui inspirado pelo obsessor dela e eu pensei assim, não, vamos fazer. Tudo bem. Uma semana depois o presidente da casa comprou 10 ventiladores. E eu me incumbi com a
ideia de como instalar aqueles ventiladores, porque se eu colocasse perto do teto, não ventilava perto do chão. E não havia, no ventilador vem uma haste pequena de 30 centímetros, se eu colocasse naquela haste, não ventilava 5 metros de altura o pé direito. E aí eu comecei a pensar, resumo, fiquei 6 meses pensando em como fazer essa instalação. Tive uma ideia que dava um trabalho enorme para instalar esses ventiladores. Colocar um cano de 3 metros de altura, pendurar o ventilador na ponta para ele ficar numa altura de 2,5 metros e ventilar as pessoas. E aí nós começamos, chamei um amigo meu eletricista e começamos a fazer a instalação. Depois de 6 meses que os ventiladores estavam lá no canto do centro e todo mundo olhando para mim e perguntava, não vai instalar esse ventilador não? Você não disse que ia instalar? Ficou 6 meses lá e eu pensando como fazer o empreendimento. Começamos a instalação. Fomos fazer a instalação num sábado. Aí fomos sábado, fomos domingo. Instalamos 2. Quer dizer, pregamos 2 lá. Não finalizamos a instalação. Instalação física fizemos. Faltava elétrica. Ficamos sábado, domingo, outro sábado, domingo, outro sábado, domingo, outro sábado, domingo. Um mês, sábado e domingo. E aí, no último domingo, era 8 dias já que a gente estava fazendo essa instalação, era mais ou menos 3 horas da tarde, domingo. Eu tinha ido almoçar com esse eletricista, amigo meu, que estava me ajudando. Nós estávamos em cima de um andaime de 3 metros de altura. Eu não tinha mais braço, não tinha perna. Eu lembrava dessa minha amiga, eu odiava ela. Eu falei com ela, olha, eu mandava tanta energia para você. Eu dizia, minha amiga, por que você teve essa ideia? Se eu tivesse um poder, eu lhe desencarnava. Porque eu ficava ali pregando aqueles ventiladores e ficava errado, ficava torto. E resumo da ópera, 8 dias fazendo a instalação desses ventiladores. E quando terminou os ventiladores, a gente foi almoçar. Chegamos na casa desse amigo meu, lá o eletricista, serviram uma feijoada, daquelas feijoadas gordas, tinha tudo, domingo à tarde. Voltamos para trabalhar, 3 horas da tarde, nós estávamos cheios de feijoada, em cima de um andame de 3 metros, com sono, com medo de cair, e aí um amigo, terminamos os 10 ventiladores lá, e ele disse, vamos agora fazer a ligação elétrica dos ventiladores. Eu digo, é mesmo, fazendo isso terminou, né? Ele disse, isso mesmo, fazendo isso terminou. E quando a gente vai fazer a ligação elétrica do ventilador, um ventilador feito na China, nada contra os chineses, eu descobri que o ventilador tinha 2 fios pretos. Um fio era para ventilar para baixo e um fio ventilava para cima como exaustor. Só que o chinês lá estava mal-humorado porque pagaram a ele $1 para ir trabalhar 1 mês. Ele disse, eu vou ficar 1 mês trabalhando aqui por $1, mas também eu vou acabar a vida de um brasileiro, porque eu sei que isso vai para o Brasil. Ao invés dele colocar um fio branco e um fio preto, com um fio de cores diferentes, está lá no manual dizendo, olha, liga o preto que ele vai funcionar para baixo e liga o branco que ele vai funcionar para cima. Ele disse, eu vou botar 2 pretos. Eu vou acabar com a sua vida, instalador. E aí o eletricista falou assim, olha, a gente vai ter que fazer 2 instalações. Eu disse, por que 2 instalações? Ele disse, porque a gente vai ter que ligar todos, fazê-los funcionar. Os que tiverem invertido, a gente vai ter que trocar o fio para eles ligarem para baixo. E era um trabalho imenso que tinha que desmontar a haste do ventilador. Ainda tinha mais ou menos umas 3 horas de trabalho. Resumindo, 3 horas de trabalho, domingo, 3 horas da tarde, cheio de feijão. O braço não levantava mais. Aí eu peguei e disse assim, gente, eu sou um idiota mesmo, me desculpe a palavra, mas eu pensei isso. Eu disse assim, eu estou numa casa espírita, gente. Eu estou numa casa espírita, eu sou médium. E aí eu tive a ideia brilhante de fazer uma oração. Eu fiz uma oração, eu chorei na oração, me emocionei na oração. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, gente, me ajuda, eu estou aqui, ó, casa de Bezerra de Menezes. Manda alguém aqui. Eu fiz esse pedido, eu juro para vocês. Manda alguém para me dizer qual fio pretinho ligar. Um preto, outro. Que aí, se chegasse um espírito e dissesse assim, ó, preto aqui para baixo, preto aqui para cima, a gente ligava e funcionava. E fiz a oração e fiquei lá, esperei uns 5 minutos, ninguém apareceu. E eu no andaime 3 metros de altura. Aí eu olho para baixo, no lado da janela tem um homem, desencarnado, camisa, tecido, calça jeans, ele parado olhando para mim, ele sorriu. Eu digo, meu Deus do céu, chegou o homem que vai me dar a resposta.
E aí ele olhou para mim sorrindo. Eu olhava para ele, o eletricista lá, meu amigo, mexendo, não estava vendo aquela loucura. E ele disse assim: meu irmão, o máximo que nós podemos fazer é te dar suporte energético, como a gente tem feito até agora. Porque até sair daqui e no plano espiritual achar um engenheiro eletricista, ele falou isso, que ele vem aqui, olha o projeto desse ventilador, para ele te dizer qual o fio para baixo, qual o fio para cima, vai ser mais rápido você fazer. Foi isso que ele me disse. E eu olhava para ele assustado com a visão e com a mensagem, ou seja, extrapolei o tempo para dizer o seguinte: não pense que a espiritualidade vai fazer milagre, tá? Não vai. Quem mexe com energia elétrica lá é engenheiro eletricista, porque estudou aqui e lá. Não pense que vai chegar um cara lá e vai fazer assim na sua vida e vai, depois dessa palestra, você vai chegar lá. Isso só em poste que acontece. Lá, Gisele, mãe macumbeira, 7 dias eu resolvo tua vida. Só em poste que rola isso. Aqui não vai acontecer. Na vida real não vai acontecer. O que vai acontecer na vida real são coisas baseadas em ciência. Então não vamos sair daqui hoje pensando assim, eu vou começar a materializar, vai cair um Range Rover, vai cair um espírito, eu vou me tornar um espírito superior, eu vou receber um emprego novo. Não. Vai ser tudo baseado em ciência. Tem que pensar e trabalhar. Pensar e trabalhar. Porque só trabalhar sem pensar não funciona. Só pensar sem trabalhar não funciona. Tá bom? 8 minutos extrapolei para contar essa história, mas eu acho que vale a pena para a gente entender. Tem que desejar e agir. Um abraço a todos. Até a próxima, se Deus quiser.